Pernambuco está discutindo a situação dos brasileiros que vivem hoje fora do país. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 3423-8895 e eu vou começar esse bloco exatamente trazendo para vocês as perguntas e os comentários dos telespectadores do Opinião Pernambuco. Paulo José da Madalena, ele diz: da mesma forma que a vida aqui no Brasil não é fácil, algumas vezes lá fora também não é nenhum mar de rosas, principalmente com essas ondas de terrorismo e falsas esperanças. É um comentário, não é uma pergunta. Itamar Pacheco, de Jardim São Paulo: que requisitos um candidato a intercâmbio precisa preencher para viajar para o exterior? Marina, por favor. No caso, para estudo ou para trabalho? Bom, ele não especifica, você pode falar sobre as duas coisas, se quiser. O STB oferece trabalhos diferenciados, né? Opções diferenciadas de trabalho. Como eu falei anteriormente, tem o au pair, que é requisitos: sexo feminino entre 18 e 26 anos, inglês intermediário e segundo grau completo. Lá vai ter uma remuneração de aproximadamente $139 por semana, como eu falei, direito a férias no final do período de um ano de trabalho. O Work USA, que é para trabalhar em estações de esqui, em hotéis, principalmente voltado para os estudantes de hotelaria, turismo, né? Ele tem como pré-requisito ter entre 18 e 28 anos, inglês intermediário e dessa vez universitário, né? Tem outro programa que também é de trabalho fora, mas nos Estados Unidos também envolve essa faixa etária de 18 a 28 anos, mas aí ele já vai trabalhar na área, sendo universitário, né, já vai estagiar na área de interesse, que pode ser marketing, pode ser finanças. E para estudar fora, para fechar, basta ele ter interesse. A gente hoje oferece escolas no mundo inteiro, como, por exemplo, a Fundação Eurocenters, que é suíça, existe desde 1960 e tem várias cidades do mundo. E basta você ter mínimo 2 semanas disponível e interesse na língua. Sempre com essa referência de custo aí em torno de $1.200, é isso? Para Isso, estudar. Agora, como eu mencionei no trabalho, o mais interessante e o que tem sido a vedete, a maior procura dos estudantes atualmente, é exatamente financiar a sua temporada no exterior. Porque, como anteriormente a experiência internacional era voltada só para uma classe alta, classe média alta, o que hoje eu acho fantástico, que ele se torna acessível para a classe média também, é porque você pode, no mínimo, zerar, financiar a sua experiência de trabalho e não ter nenhum custo. E ficando mais de 1 mês, 2 meses, você já volta com lucro. Então, você não está gastando para ter uma experiência fora. Você está tendo uma experiência fora e você está ganhando em dólares, né? E está voltando para o Brasil com experiência de trabalho fora. Às vezes, você combina trabalho com estudo. E ainda com remuneração, que é fantástico, que muitas vezes, até atuando na própria área, no Brasil, você não consegue ganhar tanto dinheiro assim, né? Gente, falando assim, parece um Eldorado. Marcelo Barbosa, da Várzea, pergunta: Marcelo, que procedimentos um universitário deve adotar para fazer intercâmbio num país como a Inglaterra? Aí, se tiver alguma coisa que Marina não tenha dito ainda, ou se os procedimentos são esses que ela falou. Realmente é o fato de querer. Agora, antes de querer, eu acho que é o planejamento. A pessoa tem que sonhar. Olha, eu tenho como objetivo estudar na Inglaterra. Eu tenho um sonho, que é estudar inglês, e esse país que eu sonho é a Inglaterra. Comece o seu planejamento desde já, porque requer um aporte financeiro, sem dúvida alguma, e daí se planejar e colocar em prática. Não tem muito mistério, realmente, quando se diz em Inglaterra. Se por um acaso ele quiser também trabalhar na Inglaterra, aí já requer 2 questões. Se ele for trabalhar na área de turismo, aí existe a possibilidade dele já estudar um pouco mais aqui no Brasil, chega lá com inglês intermediário, ele já consegue uma aplicação, uma colocação na área dele de turismo, de forma que ele até recupere parte ou até o total do que ele investiu. Isso no que diz respeito à Inglaterra. Se ele vai estudar por um período maior, também existe a possibilidade de trabalhar. Então, a Inglaterra funciona dessa forma. Existem
países para determinados objetivos. A gente sempre costuma utilizar isso. Qual é o seu objetivo? Agora vamos planejar em cima do seu objetivo, que está ligado, sem dúvida, a um sonho, né? Patrícia Araújo, de Jaboatão. E aí, Mayumi, eu vou pedir para que você comente aqui o que ela coloca. Ela diz: fui estudante de intercâmbio e me decepcionei. Não me dei bem com minha família e sofri preconceito na escola. Além de tudo, fiquei numa cidade de apenas 15 mil habitantes. Não era o que eu esperava. Quantas pessoas vocês acham que se decepcionam com o intercâmbio estudantil? Você falou inicialmente que não tem medo de decepção nenhuma, Não. que está absolutamente tranquila. Super segura. Eu morei numa cidade de 1.000 habitantes. Quando você foi a primeira Quando vez? eu fui a primeira vez. Era uma cidade minúscula. Então as pessoas inicialmente até estranham a tua presença. Qual foi a cidade que você ficou? Eu fui para Bonnie Falls, em Michigan. E agora você está indo para onde? Eu estou indo para Lake Tahoe, na Califórnia, que é já um pouquinho maior. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa estação de esqui. Eles estão acostumados, em toda a temporada de inverno, receber estudantes estrangeiros. Então, eu não senti esse tipo de preconceito. Mas, voltando assim ao caso, acho que os americanos, eles têm esse medo neles mesmos de terrorismo. Tanto que uma vez eu estava andando na cidade, a gente estava andando no meio da rua, por causa da neve, e a polícia parou, perguntando por que nós estávamos andando no meio da rua. Não foi exatamente porque nós éramos estrangeiros, mas porque você está andando no meio da rua, você tem a calçada. E a gente falou, nós somos estudantes, trabalhamos nessa empresa, estamos legalmente aqui, mostramos o passaporte. Então, tudo bem, mas não andem no meio da rua. Alguém ligou e disse que tinham pessoas andando no meio da rua. Não é um medo do estrangeiro, por nós sermos estrangeiros, mas acho que é um medo que está no americano hoje em dia, mas eu não senti nenhum outro tipo de preconceito. Bom, professor Rodrigo Araújo, de Casa Amarela. A novela América mostra a vida de um imigrante que sofreu para chegar nos Estados Unidos e depois deu tudo certo. O detalhe é que ela está ilegal. De que maneira essa falsa realidade pode influenciar as pessoas? Eu falava agora há pouco do Eldorado, né? E as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. A vida de um ilegal, ela é muito conturbada, ela é uma vida permeada de medo e a ausência do exercício da cidadania é algo que, com o passar do tempo, se torna extremamente difícil de ser vivido. Então, eu acredito que as pessoas devem realmente assim ponderar bastante antes de tomar essa iniciativa que, às vezes, deriva essa iniciativa de necessidades prementes nas quais as pessoas estão vivendo, né? Mas a vida de uma pessoa ilegal no exterior, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é extremamente complicada. Eu acho que seria mais conveniente tentar outros caminhos, vamos dizer assim, né? que permitam uma vida mais tranquila. Dá para mapear as principais causas ou as principais motivações aí da migração e principalmente a migração ilegal? Repare bem, eu tinha até anotado aqui que o Brasil durante muitos anos ele foi um importador de mão de obra, né? No final do século XIX, quando nós tivemos a abolição da escravatura, o Brasil importou muita mão de obra. Os italianos que nós temos aqui, os alemães que nós temos, os japoneses que nós temos aqui, né, vieram exatamente para trabalhar aqui no Brasil e isso foi muito importante para o desenvolvimento da nação brasileira. Então, durante muitos anos, nós acolhemos mão de obra, né? Infelizmente, esse fluxo se reverteu, né? Se reverteu a tal ponto que, durante muitos anos, o brasileiro ele não podia ter dupla nacionalidade, né? O brasileiro que optasse por uma outra nacionalidade, ele perdia a sua nacionalidade de origem, salvo filhos de binacionais, quer dizer, crianças nascidas de um casamento de pai brasileiro e mãe inglesa ou qualquer outro exemplo dessa natureza, né? Então eles tinham a dupla nacionalidade, mas um brasileiro nato, né, filho de brasileiro, que optasse por uma outra nacionalidade, ele perdia. E em meados dos anos 90 houve uma reforma constitucional brasileira que permitiu que em determinadas circunstâncias você pudesse guardar a dupla nacionalidade, desde que você não pudesse exercer seus direitos civis no país no qual você se encontrava. Ou seja, foi feito isso para imigrantes brasileiros que estavam fora, moravam já, vamos supor, 10 anos na Holanda, né? Podiam ter, porque tinham casado com um holandês ou porque tinham tido um filho holandês, enfim, isso é um exemplo que eu estou dando, tá?
e permitir que essa pessoa, então, pudesse ser holandês sem deixar de ser brasileiro. Causas dessa reversão do fluxo são causas eminentemente econômicas. Né? O brasileiro tem muita dificuldade de viver aqui, tá? Por isso que eu digo, é fácil para nós aqui atirarmos a pedra, né, e dizer, não deve fazer imigração ilegal, e você pega uma cidade como aquela cidadezinha exatamente do Jean Charles e Governador Valadares, enfim, aquela região de Minas, que está exportando gente de forma impressionante. Né? Por quê? Porque são pessoas que não têm condições de vida aqui no Brasil e que vão tentar exatamente um sonho lá fora. Né? Muitos deles se decepcionam e essa novela América está mostrando a dura realidade da transposição da fronteira. Quer dizer, são cenas e são coisas que suscitam nossos instintos mais primários. Quer dizer, você vê o homem perto do animal, aquele medo da morte, a necessidade de enfrentar o deserto, enfim, todos esses riscos. Para quê? Para depois você entrar numa lógica de vida clandestina, né, extremamente permeada de pressão. Então, eu diria que mapear as causas dessa emigração brasileira, eu acho que teríamos um foco nesse mapa que seriam as causas econômicas, né? Questões econômicas que estão levando os brasileiros a emigrar. Eu acho que, em princípio, os brasileiros gostam muito do Brasil. Eles, se pudessem, eles ficariam aqui. Né? Mas, infelizmente, às vezes eles não têm condições e vão tentar a sorte lá fora. O Opinião Pernambuco está discutindo as condições de vida dos brasileiros em outros países. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 3423-8895 e a gente volta daqui a pouquinho. As condições de vida dos brasileiros que moram fora do país é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Você ainda participa do nosso programa pelo telefone 3423-8895. Francisco Souza de Peixinhos, Marcelo. Se uma pessoa tem um parente que mora legalmente nos Estados Unidos, o que esse parente pode fazer para agilizar o visto de trabalho da pessoa que ainda está no Brasil? Tem caminhos? Não tem. A questão do visto americano, você vai solicitar no seu país de origem. E vai comprovar, isso seja para qualquer país, quais são os vínculos que você tem, por exemplo, com o Brasil. Com o Brasil em relação aos Estados Unidos. Porque o que a imigração hoje ela alega quando ela nega um visto? Que você esteja indo não para passar um período, e sim para se mudar. E eles não incentivam a mudança territorial, eles incentivam a troca de interesses, digamos assim. O que leva uma empresa americana a contratar um brasileiro, por exemplo? Uma estação de esqui contrata um brasileiro porque durante aquele período de inverno, os estudantes universitários, eles não estão disponíveis para trabalhar naquele trabalho que não é só um trabalho, é de certa forma também uma diversão. Então, hoje em dia, você fala, eu quero ir para um outro país para trabalhar, em primeiro lugar, aquele país está precisando do que você vai fazer? Se ele está precisando, ele vai facilitar para que você faça aquilo. Por isso existe o intercâmbio. Agora, ir para um determinado país, porque tem um parente lá e ele vai agilizar, isso não funciona. Não posso nem dizer que é infelizmente ou felizmente, mas de fato não funciona. Bom, e os cuidados que uma pessoa tem que ter na hora de escolher, por exemplo, uma agência para intercâmbio? Tem o Birani Farias, da Imbiribeira, diz que tentou um intercâmbio e na hora H o visto foi negado. Ele pode ter sido mal assessorado? Pode ter Ou a negação do visto é uma coisa frequente? Ele pode ter sido mal assessorado, sim. A questão de empresa de intercâmbio, ela não pode ser tratada como uma moda ou como simplesmente um meio de ir para o outro país. Muito pelo contrário. Existem órgãos mundiais que controlam isso. Como, por exemplo, IATA e GEWA, que a gente é filiado, e outras grandes empresas no Brasil também são, ou a Belta, aqui no Brasil, que é uma boa referência. Então, quando procurar uma empresa de intercâmbio, procura saber se ela é filiada a esse tipo de órgão que controla o funcionamento correto. Porque dizer que um visto ele vai ser com certeza dado, não pode se dizer isso. Pode se dizer o seguinte, o seu perfil é totalmente adequado para que o seu visto para qualquer país seja concedido, desde que você tome os seguintes cuidados, tais e tais. Costuma-se dessa forma que a pessoa tenha um bom resultado.
Mas nós, empresas de intercâmbio, não temos gestão sobre os consulados. Muito pelo contrário, nós estamos ali até, de uma certa forma, agindo coerente a eles. Por que disso? Porque não temos interesse de que uma pessoa vá para um outro país e sofra as questões que nós acabamos de falar. Quais são os países que mais negam vistos? Os Estados Unidos, até por conta da quantidade de pessoas. Depois dos Estados Unidos? Olha, depois dos Estados Unidos, não existe um país que vem assim, que tem uma quantidade tão grande, não. Eu não diria assim, eu tenho poucos casos de vistos negados em outros países. A situação piorou depois desses atentados terroristas? Acho que é muito recente, mas eu diria que a procura pela Inglaterra não mudou nada. Então, se porventura uma pessoa antes do terrorismo, dessa ação terrorista que aconteceu, ela pensava em ir para a Inglaterra, ela continua com a agendada a viagem dela, não tive nenhum cancelamento. Diferente do 11 de setembro. Quando houve o 11 de setembro, sim, isso influenciou bastante. E que hoje já se recuperou e está totalmente normalizado. Mesmo porque a gente estava falando em segurança, e qualquer aeroporto que a gente entre hoje nos Estados Unidos, você pode ser quem for. Você tira o sapato, o terno, faz tudo, coloca numa bancadinha para ser revistado. E não há quem não seja revistado. Então, a segurança desse país acabou que aumentou bastante, né? Bom, Marina, Janael Antônio de Cajueiro Seco, uma pessoa que tem mais de 40 anos, mas já recebeu no passado uma proposta de trabalho, ainda tem possibilidade de ir para o exterior, principalmente se a mão de obra é qualificada? Olha, os programas que a gente costuma oferecer para estudantes e para o público jovem, para passar uma temporada no exterior, tanto de trabalho como de estudo, no caso de trabalho, como eu tinha falado anteriormente, em alguns casos ele restringe sim a idade, né? Normalmente de 18 ou até máximo 30 anos. Mas eu acho que ele sendo uma pessoa qualificada, não sei qual é a área que ele atua, como o professor falou, eu acho que sempre tem espaço para profissionais bem qualificados. Ele poderia, porventura, até tentar uma bolsa, professor, né, de um doutorado. Dentro do que a gente chamaria aí de políticas públicas, há essa restrição à faixa etária? No que diz respeito a CAPES e CNPq, oficialmente eu acredito que isso não exista. Não sei se oficialmente os comitês levam em consideração a idade, né? Mas, teoricamente, não. Qualquer pessoa pode se candidatar a bolsas de estudo, desde que eles tenham os pré-requisitos, preencham os pré-requisitos, eles podem se candidatar a qualquer momento, né? É verdade que, eu falei aqui de maneira muito geral, que bolsas de mestrado no exterior são muito difíceis de serem obtidas, porque já há, na maior parte dos casos, formação similar aqui no Brasil. Então, se um estudante daqui de Recife quer ir fazer um mestrado, por exemplo, no Reino Unido, né, é possível que a CAPES e o CNPq diga, não, olha, essa formação que você está querendo fazer no Reino Unido, você pode fazer na Universidade de São Paulo, você não precisa ir para o Reino Unido. Né? Então, as formações que estão sendo privilegiadas pelo governo brasileiro hoje são as formações de nível de doutorado, né, e mais especificamente o que se tem chamado de doutorado sanduíche, porque estava ficando muito caro para o governo financiar doutorados plenos no exterior. Então, a tendência é que o doutorado seja feito aqui no Brasil e fora, né? Doutorado, geralmente, você faz em 4 anos, você faria 3 anos aqui no Brasil, você faria 1 ano fora, tá? Enfim, essa é a mola mestra de funcionamento. Há, no entanto, outros programas, né? Há atualmente um programa chamado Alban, que é destinado exatamente a profissionais liberais. Tá? É um programa europeu, financiado pela União Europeia, tá? E ela permite que profissionais liberais possam também fazer algum tipo de formação no âmbito da União Europeia. Informações sobre o programa Alban vocês podem conseguir na Universidade Federal de Pernambuco, entrar no site da universidade, né, que foi fornecido aqui pela produção, e mais especificamente no site, na seção da PROACAD, a Pró-Reitoria Acadêmica, Cooperação Internacional. Tá certo? Ô, professor, esse incentivo, essas bolsas que são fornecidas pelo governo brasileiro, elas giram em torno de quanto? As bolsas de doutorado no exterior, elas devem estar em torno de entre 1.500 a 2.000 dólares, em torno de. Né? Eu não teria aqui o valor exato, mas ela deveria estar girando em torno de 1.500 a 2.000 dólares, uma bolsa de doutorado. Ou seja, esse valor mensal, se o doutorado for completo, se for passar 4 anos, então isso, durante 4 anos você teria a oportunidade de estudar.
Isso em qualquer universidade. Né? Há pessoas que vão para Harvard, pessoas que vão para a Universidade da Califórnia em Berkeley, universidades europeias, quer dizer, o governo brasileiro ele banca tudo. Claro que é um processo muito seletivo, não é tão fácil quanto se imagina, tá? Mas as informações estão disponíveis. Os intercâmbios são possíveis, quer dizer, as pessoas, os estudantes que estão nos ouvindo aqui, estudantes de graduação, eles devem procurar as suas pró-reitorias de pesquisa, né? Aquelas pessoas que estudam em instituições de ensino superior que não têm esse arcabouço, eles podem procurar a Universidade Federal de Pernambuco, a cooperação internacional, saber como é que isso está funcionando. Está começando a ser colocado em prática agora um sistema de intercâmbio a nível de graduação, porque CAPES e CNPq financiam a pós-graduação, a gente está falando de mestrado e doutorado, mas agora nós estamos tentando também estimular o intercâmbio a nível de graduação. Isso já é uma realidade na Europa, né? Hoje os estudantes europeus, eles são quase que obrigados a fazer um ano da sua graduação em um outro país. Nós estamos recebendo aqui no Brasil, a gente sempre fala da nossa exportação, né, mas nós temos tido aqui na Universidade Federal de Pernambuco estudantes franceses, por exemplo, que vêm estudar aqui durante um ano num acordo de cooperação que é estabelecido entre a UFPE e algumas instituições de ensino superior da França. Tá? Outro aspecto importante também seria consultar exatamente as representações diplomáticas que existem aqui no Recife. Então, as pessoas que têm interesse, como o Marcelo falou, que têm aquele objetivo, não, eu quero ir para o Reino Unido. Então, procurar o consulado, o Serviço de Cooperação Cultural, procurar o Conselho Britânico, o consulado francês aqui tem um adido de cooperação cultural e científica, né? Tem uma antena do Sendotec, que é também um órgão do Ministério das Relações Exteriores da França. Então, tudo isso está à disposição do cidadão brasileiro, do cidadão recifense, mais particularmente, e as pessoas precisam, então, ter a iniciativa. Né, ir lá procurar informações e tentar exatamente realizar um sonho pré-estabelecido. Bom, Marcelo Luiz da Silva, de Casa Amarela, estou desempregado, só tenho 2º grau e meu inglês é de nível intermediário. Seria possível fazer um intercâmbio para estudar inglês e trabalhar, Marina? Quantos anos ele tem? Ele não diz a idade, diz que só tem o 2º grau e inglês de nível intermediário e que está desempregado. A gente comentou anteriormente sobre a questão do visto. Como o Marcelo tinha falado, as empresas de intercâmbio, elas dão todo o suporte para que tudo dê certo com relação a visto. Mas quais seriam fatores limitantes? Os consulados, antes de darem os vistos, eles verificam exatamente isso. Se a pessoa tem condição de se financiar quando for para o exterior, se tem alguém aqui, se for uma pessoa mais jovem, de 18, 19 anos, se ela não pode se financiar sozinha, se tem alguém no Brasil, um pai, uma mãe, um responsável, que tem condição de financiar, são vários aspectos que são levados em conta com relação a visto, né? Então, inicialmente, se ele tem vontade de ter uma experiência internacional, eu acho que seria interessante tentar se adequar ao perfil do que o consulado americano considera ideal para ceder um visto, né? E eu não sei qual é a faixa etária dele, mas se ele tiver um inglês intermediário e ele falou que tinha inglês intermediário, que está desempregado. Porque ele não forneceu e que tem o 2º grau. Como eu falei, tem esse programa au pair, mas é mais específico para meninas, né? Que apenas com o 2º grau completo e com inglês intermediário, elas podem naturalmente trabalhar durante um ano com crianças no exterior. Professor, o tempo da gente está acabando, a gente está no finalzinho, mas só uma curiosidade. O senhor tem um registro do momento da vida brasileira em que mais brasileiros migraram, deixaram o país? A década? A década, não. O que eu posso repetir aqui foi aquilo que eu já falei, né, mas talvez de forma muito rápida, é que houve essa emenda constitucional, né, na década de 90, 1990, não sei exatamente em que ano, mas essa reforma constitucional, então, permitiu a dupla nacionalidade a brasileiros. Então, claro, essa reforma constitucional, ela reflete, né, uma necessidade que vinha se acumulando. Né? Eu acredito que se a gente tentar estabelecer uma correlação entre exportação de mão de obra e crises econômicas, eu acredito que você vai encontrar uma correlação extremamente positiva. Ou seja, um momento de maior desencanto com a vida brasileira. Exatamente.
Muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite a todos. O Opinião Pernambuco volta amanhã com Cláudia Molina. Boa noite, obrigada pela audiência.